Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Iniciaremos aqui nosso estudo de funções e, para tanto, vamos definir propriamente uma função, bem como analisar representações desse objeto. Entretanto, começaremos com o seguinte exemplo. Em uma determinada cidade, as tarifas para a utilização do táxi são as seguintes: R$ 4,80 a bandeirada e R$ 2,90 por quilômetro rodado. Sabendo que uma pessoa precisa fazer uma viagem que terá um percurso total de 11 quilômetros, e também que ela dispõe de R$ 50, conseguirá ela chegar ao seu destino? Diante dessa questão, surge a pergunta: como podemos calcular o valor de uma corrida? Devemos levar em conta que, qualquer que seja a distância percorrida, haverá uma tarifa fixa chamada bandeirada, nesse caso de R$ 4,80. Além disso, cada quilômetro rodado custará o valor de R$ 2,90. Para uma corrida de 1 km, percebemos que esta tarifa, o valor a ser pago, é dado por R$ 4,80, o valor fixo, mais o valor proporcional à distância percorrida, 1 vezes R$ 2,90, totalizando R$ 7,70. Identicamente, para uma corrida de 2 km, temos que o valor a ser pago será dado por R$ 4,80, mais 2 vezes R$ 2,90, 2 aqui representando a distância percorrida de 2 km, portanto, R$ 10,60. Também para uma corrida de 3 km, empregamos o mesmo raciocínio. R$ 4,80 mais 3 vezes R$ 2,90, totalizando R$ 13,50. Para 4 km, a tarifa a ser paga será de R$ 16,40, enquanto que para uma corrida de 5 km, o valor a ser pago será de R$ 19,30. Podemos empregar tal raciocínio para qualquer distância percorrida nesta corrida. E assim, essa tabela mostra o valor da tarifa a ser pago em função da distância percorrida. E notamos que para uma corrida de 11 km, o valor a ser pago será de R$ 36,70. Como tal pessoa possui R$ 50, ela conseguirá atingir o seu destino. Diante desses resultados numéricos, uma questão que surge é a seguinte: nós conseguiremos determinar uma expressão algébrica que nos dê o custo da corrida dependendo da distância percorrida? Para isso, definiremos alguns elementos. A distância percorrida é uma grandeza que pode ser mensurada, pode ser medida, por exemplo, em quilômetros. Vamos associar a esta grandeza uma variável que a represente, d. O mesmo pode ser dito do custo da corrida. Também é uma grandeza que pode ser medida, no caso, em reais. E a esta grandeza vamos associar a variável c. Nosso objetivo é tentar obter uma expressão algébrica que relacione a distância percorrida d e o custo da corrida c. Por exemplo, para uma corrida de 3 km, nós vamos associar a variável d o valor 3, ou seja, 3 km percorridos. Já o custo da corrida será dado por R$ 4,80, o valor da bandeirada, mais d vezes R$ 2,90, onde R$ 2,90 é o valor do quilômetro percorrido. Assim, nós encontramos que esse custo é R$ 4,80 mais 3 vezes R$ 2,90, totalizando R$ 13,50. Assim, quando a variável d for igual a 3, ou seja, a distância percorrida numa corrida for 3 km, a variável c, o custo da corrida, será de R$ 13,50. E, de modo geral, podemos relacionar essas duas grandezas por uma expressão como essa. O custo da corrida C é dado pela expressão 2,90 vezes D mais 4,80, onde D é a distância percorrida numa corrida. Assim, temos uma expressão algébrica que relaciona essas duas grandezas, através das variáveis D, que representa a distância percorrida, e C, o custo da corrida. Assim, esta relação entre essas grandezas pode ser representada algebricamente por essa expressão C igual a 2,90 vezes D mais 4,80, ou então por esta tabela que mostra os valores da distância percorrida em quilômetros e o preço ou custo da corrida em reais, ou ainda de maneira mais pictórica por um diagrama como esse, chamado diagrama de flechas. Nesse diagrama de flechas, a região à esquerda representa os valores da distância percorrida, 1, 2, 3, 4 e 5, enquanto que a figura à direita representa o valor pago em cada corrida. Note que para 1 km há uma flecha unindo o valor 1 ao valor 7,70, também há uma flecha unindo o valor 2 ao valor 10,60 e assim sucessivamente. Essas são três possíveis representações do que nós chamamos de uma função. Vamos analisar em detalhes o conceito de função em seguida e essas representações.
Apresentaremos agora, então, a definição formal de uma função. Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A e B é definida por uma lei ou regra que indica como associar a cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. A notação para a função será essa: f partindo do conjunto A indo até o conjunto B, sendo que x é um elemento do conjunto A e y é um elemento do conjunto B. Ou ainda, de maneira resumida, escrevemos que y igual a f de x. Nessa notação fica explícita a dependência entre as variáveis x e y. X é a chamada variável independente, enquanto que y é chamada de variável dependente, pois depende do valor explícito de x pela lei ou regra que define tal função. Assim, uma função f de a em b é representada por um diagrama como esse. A figura à direita é um conjunto numérico chamado conjunto domínio da função, enquanto que a figura à direita é um outro conjunto também numérico chamado conjunto contradomínio desta função. A função leva um elemento x de A no elemento y de B através da lei ou regra desta função. Esses diagramas de flechas serão úteis para darmos exemplos e contra-exemplos de funções. Assim, utilizando esses diagramas de flechas, vejamos algumas situações onde a definição de função se aplica. Por exemplo, esta relação do conjunto A no conjunto B não é uma função, pois o elemento x igual a 4, elemento do domínio dessa relação, não está associado a qualquer elemento em B, contradomínio desta relação. Esta outra relação também de A em B não define uma função entre os conjuntos A e B, pois note que o elemento x igual a 4 de A está associado a dois elementos distintos em B, y igual a 1 e y igual a 2. Pela definição de função, cada elemento do conjunto A deve estar associado a um único elemento em B. Por esse motivo, não temos uma função de A em B. Já esse diagrama mostra uma função de A em B. Note que de cada elemento do conjunto A parte uma única flecha. Observe que de cada elemento do domínio dessa relação parte uma única flecha em direção a um elemento em B. Essa é uma característica importante. De cada elemento do conjunto de partida parte uma única flecha em direção ao conjunto de chegada. Assim, esta relação define propriamente uma função de A em B. A mesma coisa acontece para este diagrama. De cada elemento do domínio dessa relação parte uma única flecha em direção a B. Assim, tal diagrama define uma função do conjunto A no conjunto B. Vejamos agora o que acontece no conjunto contradomínio de uma função. Vamos definir o chamado conjunto imagem de uma função. Assim, partimos de um diagrama que já define uma função de A em B. Este conjunto A tem por domínio o conjunto 2, 3, 4 e 5 e por contradomínio o conjunto 0, 1, 2, 3 e 4. Notamos que o elemento 2 de A está associado ao elemento 0 em B, o elemento 3 de A está associado ao elemento 1 em B, o elemento 4 de A está associado a 2 elemento de B e o elemento 5 de A está associado ao elemento 3 em B. Olhando-se agora nos elementos do contradomínio do conjunto B, notamos que nem todos recebem uma flecha. Em particular, apenas os elementos 0, 1, 2 e 3, um subconjunto ou uma parte do contradomínio, estão associados de alguma maneira a um elemento no domínio. Assim, chamamos esse subconjunto ou parcela do contradomínio de imagem da função f, e ela é composta pelos elementos 0, 1, 2 e 3. Uma outra maneira de representarmos uma função é por meio do chamado gráfico de uma função. Considere o seguinte diagrama de flechas, que representa uma função g definida do conjunto A no conjunto B. Notamos primeiro que o elemento x igual a 3 de A está associado ao elemento y igual a 2 em B, de maneira que podemos representar tais informações pelo par ordenado 3,2. O primeiro elemento desse par ordenado é sempre um elemento do domínio, enquanto que o segundo elemento é um elemento do contradomínio dessa função. Assim, o par ordenado 3,2 representa x igual a 3 e y igual a 2.
Para x igual a 4, elemento de A, está associado ao elemento y igual a 5 de B. Logo, essa informação é representada pelo par ordenado 4,5. X igual a 4, y igual a 5. E, finalmente, para x igual a 6, elemento de A, y igual a 8, elemento de B. Assim, o par ordenado é escrito como 6,8, mais uma vez, x igual a 6, y igual a 8. Isso então nos permite definir o gráfico de uma função g como o conjunto de todos os pares ordenados que satisfaçam a tal função. Nesse caso, o gráfico da função g é o conjunto formado pelos pares ordenados 3 e 2, 4 e 5 e 6 e 8. Esses são os conceitos iniciais de funções, bem como de suas representações. Os exemplos aqui discutidos envolvendo o diagrama de flechas são limitados, porém ilustram de maneira bem característica tais definições e representações. No próximo encontro, vamos analisar funções de uma maneira mais geral, funções chamadas reais, onde tanto a variável independente como a variável dependente podem assumir valores reais. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá.